Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no Instagram do Eduve para conversar com a doutora Cláudia Rossi sobre um tema extremamente pertinente neste momento, que será sobre a sobrecarga cognitiva e estresse mental no trabalho no período home office. Algumas pessoas já estão entrando: Ana Beatriz, Gustavo, Ju, Rodinei, Ananda, a Dani, a Marisa, Maria. Então, boa tarde a todos. Vitor, grande Vitor, nosso amigo, amigão. Quanto tempo, Vitor? Seja bem-vindo. A Magna, a Yara estão entrando. Estou aguardando aqui a doutora Cláudia para convidá-la. Boa tarde, Ju. Convidar a doutora Cláudia para a gente fazer esse bate-papo bem informativo. A Tainá também, a nossa colega amiga do Rio de Janeiro, a Marta Gonçalves, sejam todos bem-vindos, a Josiane. E deixa eu só aqui comunicar aqui com a Cláudia, estou conversando com ela aqui. Eu vou só passar aqui no WhatsApp para ela, e que eu já estou aqui ao vivo. Estevam, Josi, Arquimedes, um abraço, tio. Isabela, logo vamos fazer uma com você. Precisamos conversar. Leandro, Amanda, sejam todos aí bem-vindos. Vai ser um prazer falar com vocês neste período de isolamento. A Marta aí, lá de Portugal, maravilha, terra maravilhosa, Marta. Estou aqui só aguardando a doutora Cláudia Rossi. A Nit também, Cláudia, acabou de chegar. Vou para a gente fazer esse bate-papo. Gostaria só de pedir a vocês que anotem suas perguntas. Agora cheguei. Olá, Cláudia. Amália. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. A Marta está aí, já colocou bandeirinha de Portugal. Arquimedes está aqui também. Que honra, Estamos aí com bastante feras aí. Vitor também, um economista, fez até uma live. Oi? Eu não consigo. O meu acho que não atualiza tão rápido quanto o seu. Eu acho. As pessoas. Se você for. Que honra, olha. Vitão tá aí, Tainá. Temos aí um grupo seleto de muitas pessoas aí, grande Vitor. E aqui está colocando aqui, Olavo também. A minha sogra entrou, olha só, agora sim, hein? Que legal. Bacana, muito legal. Cláudio, eu estava aqui falando, só passando algumas orientações para o pessoal, para que eles colocassem, anotassem, né, as dúvidas, que no final, então, a gente vai abrir para fazer perguntas. O Instagram, ele nos permite 1 hora de conversa, né? E aí, então a gente tem que tentar, eu vou aqui mediar, então a minha função é mais realmente falar, fazer a inter-relação com os ouvintes, para você ficar bem tranquilo na tua fala e controlar o tempo, tá? Perfeito. O Vitor está falando que não pode falar mal da sogra, ainda mais aqui ao vivo, né? Ela não é uma sogra, ela é uma mãe. Maravilha, coisa boa, que benção, né? É uma sorte para quem tem, né? O Olavo também aqui falando, são dois profissionais maravilhosos. Mas, Cláudia, eu te conheço há muitos anos. Eu te conheço há muitos anos, tem muitas pessoas que estão aqui, não só sua sogra, mas muitas pessoas que te conhecem também há muito tempo, mas algumas pessoas também acredito que, às vezes, só conhece a Cláudia Rossi, mas gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é Cláudia Rossi? Só para o pessoal, para a gente fazer uma introdução antes da gente abordar a temática mesmo. Pode ficar à vontade.
Obrigada. Bom, primeiro eu te agradeço o convite, Veronese. Realmente é uma grande oportunidade da gente falar sobre uma ergonomia que para mim é muito cara, que é a ergonomia da atividade, a ergonomia cognitiva, que tem uma contribuição imensa no meu trabalho. Então, eu até, para falar um pouquinho de mim, a minha vivência, a minha experiência na ergonomia, ela sempre foi muito prática, embora eu também sempre tenha corrido paralelamente com a parte teórica. Eu comecei a trabalhar com ergonomia em 92, faz pouco tempo. Faz muito Pouquinho. pouco tempo, né? Ou seja, quase 30 anos. Sim. E eu acho que eu consegui vivenciar várias questões, várias, não evoluções, porque já existia a ergonomia francesa, com todo o foco na ergonomia da atividade, mas eu, na época, eu tinha o conhecimento da ergonomia física. E isso foi muito útil naquele momento, as grandes centrais de atendimento se instalando no Brasil no início da década de 90. Então, o meu foco estava ali nas centrais de atendimento e nas questões relacionadas à ergonomia física. Depois, um pouquinho mais para frente, eu fiz a formação com o pessoal da USP, na Poli da USP, que foi muito legal. O Laerte, sensacional, o Fausto, aprendi muito com eles. No início, eu fui relutante, tenho que confessar que no início eu fui relutante, mas quando eu percebi a importância da ergonomia mais humana, mais voltada, focada para as questões organizacionais, para as questões da atividade. Isso foi sensacional. E concomitante a isso, eu fiz outros cursos, fiz uma formação em ergoftalmologia na Itália, fiz uma vivência muito legal pela Universidade de Michigan. E todo o meu dia a dia que sempre foi chão de fábrica, sempre foi na empresa. Então, eu acho que se eu tenho alguma contribuição para a ergonomia, talvez seja essa. Meu Deus, se tem contribuição, a gente que conhece sabe que não só tem, como vem contribuindo ao longo desses anos todos, né? Acabou de colocar o Gustavo aqui, acabou de receber a sua formação, você vem formando profissionais, em várias áreas dentro da ergonomia há muitos anos, né? E eu tive o prazer de conhecê-la bem no começo das nossas carreiras, né? E nós tivemos vários projetos juntos. E acredito que você não só vem contribuindo, como tem muito para contribuir. Por isso que eu gostaria de te agradecer imensamente a tua presença aqui, quando você aceitou o convite, eu fiquei lisonjeado e acho que vai ser uma aula para todos nós aqui, né? Mas, Cláudia, então, dentro desse aprofundamento, né, que você veio colocando, principalmente na questão da ergonomia cognitiva, né, que é o tema da nossa live. Qual abordagem, o que você preparou para trazer para nós, que é um tema extremamente motivador E e que atual, todos né? estamos, e atual, todos estamos vivendo, né? Sim, Eu estou aqui boa fazendo a parte. live com você, minha esposa fazendo aula online com as crianças, e tá assim, a gente tem que se Estamos assim, né? estamos reinventando, né? Reinventando, e eu imagino que depois no final a gente fala um pouquinho sobre as perspectivas para o futuro, mas eu imagino que a gente não volta ao que era antes. Eu acho que a gente tem muita coisa que pode ser mudada e vai ser bastante salutar a gente trazer algumas inovações. Para eu falar de ergonomia cognitiva, eu sei que boa parte dos que estão ouvindo fazem parte da ergonomia, mas eu acho que é legal. Existe uma divisão, embora ela seja didática, porque ergonomia é uma coisa só. Então, a gente, quando fala, eu trabalho mais com ergonomia da atividade, eu trabalho mais com ergonomia física, eu não acredito muito nesse modelo. Eu acho que as coisas, elas existem para se complementar e elas são necessárias, essa complementação é necessária. Mas, de forma didática, existe uma divisão, até a Associação Internacional de Ergonomia, ela faz essa divisão. Tem ergonomia física, aquela que é a mais conhecida, talvez, porque ela está relacionada à postura, ao posto de trabalho, equipamentos, ferramentas, aos aspectos biomecânicos e, portanto, talvez até pela nossa formação, a minha fisioterapeuta,
tenha sido o meu primeiro contato. Mas tem uma segunda divisão, que é a ergonomia organizacional. Essa ergonomia ela já é muito mais complexa, porque ela busca entender desde a macroergonomia, ou seja, todo o processo, como chega a matéria-prima, como são todos os processos dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, até o produto final, seja se é empresa de serviço, seja uma fábrica, seja qualquer tipo de atividade. Então, dentro dessa ergonomia organizacional, a gente busca entender as normas produtivas, quais são as regras do jogo daquela organização. Então, qual é a carga horária? Existem pausas? Tem ginástica laboral? Existe pressão por produtividade? Quais são os dados de produção? As metas, elas são factíveis? Não são factíveis? Concomitante a isso, a gente tem a análise da atividade em si. E aí sim, a coisa fica bonita, fica gostosa de entender como que esse trabalhador faz a sua atividade, como que na prática existe dentro da ergonomia uma questão da atividade prescrita e a atividade real. Então, muitas vezes existe um hiato entre o que é prescrito e o que de fato é feito. A ergonomia ela busca entender o que de fato é feito, ou seja, qual é o modo operatório, quais são os macetes, as estratégias, o que aquele trabalhador no dia a dia tem que enfrentar, tanto do ponto de vista organizacional, como do posto de trabalho, como da sua própria atividade, o seu treinamento, o seu background, para ele poder dar conta daquela atividade. Isso para a gente é muito importante, é muito rico e talvez seja o mais trabalhoso de toda a ergonomia. E dentro ainda da ergonomia organizacional existe a ergonomia cognitiva. Então, a ergonomia cognitiva, ela busca, através dessa análise da atividade, compreender quais são os processos mentais que estão envolvidos naquela atividade. Quando a gente pensa em processos mentais, os processos cognitivos, a gente busca compreender onde estão as atenções daquele trabalhador. Existem atividades que têm uma maior demanda cognitiva e tem outros que têm uma menor demanda, mas a gente não costuma entender como nenhuma demanda. Lógico, existem trabalhos que estão talvez mais manuais, automatizados, né? O trabalhador que basicamente faz uma única atividade numa operação, talvez tenha uma demanda cognitiva menor. A gente sempre fala talvez porque é necessário compreender aquela atividade. Uma vez eu fiz um trabalho numa empresa em que era uma atividade de picking. E esses trabalhadores do picking, se você observasse de fora, apenas observasse, parecia que eles simplesmente pegavam um produto e colocavam dentro da caixa. Ok, dessa forma era uma atividade bastante automática. E até as questões físicas dessa atividade chamavam muita atenção, porque eram prateleiras altas, trabalhador de pé. Só que quando de fato você mergulha naquela atividade, aí sim você conhece ela e consegue compreender quais são as demandas, aonde estão as sobrecargas, quais são as exigências de atenção. E eram várias. Esse trabalhador, uma empresa de beleza, não vou citar qual tinha que saber, por exemplo, qual era a promoção do mês. Comprando um batom, um shampoo e um condicionador, você ganhava uma necessaire. Então, isso tinha que estar ali na atenção dele. Porque se ele pegasse o shampoo, pegasse o batom, pegasse o condicionador, ele tinha que acrescentar a necessaire. Fora isso, era um sistema todo informatizado que vinha através do sistema SAP, um sistema bastante automatizado, onde várias luzinhas acendiam. Então, ele tinha que ter atenção. Qual luz acendeu? Quantas peças daquela caixa ele tinha que pegar? Como alocar esse produto dentro da caixa? Porque se é um perfume, é um shampoo, existe toda uma forma de organização para que não quebre, uma vez que vai para o revendedor, para o consumidor final. E, portanto, ele tinha uma série de atenções e raciocínios que, à primeira vista, não eram tão perceptíveis. E que na hora em que você realmente faz a análise da atividade e, mais ainda, considerando as questões cognitivas, você percebe que tinha uma demanda e uma demanda bastante importante. Não era à toa que a queixa dos trabalhadores não era só uma queixa física. Eles referiam muito cansaço, dor de cabeça, estresse.
E aí que a mágica é a beleza da nossa profissão, né, Veronese? É a gente poder melhorar isso para o trabalhador, e a gente conseguir dar alguma sugestão que de fato surta um efeito para o conforto dele, para a eficácia dele, que isso certamente também vai ter uma contribuição grande para a empresa. Com certeza, Cláudio. Quando você falou, né, dessa parte das definições de ergonomia, eu costumo dizer para os meus alunos, a ergonomia física ela é fácil de entender porque ela é palpável, né, postura, é visual, e a cognitiva e organizacional é mais complexa porque ela é invisível, né, principalmente a Exato. cognitiva, então, e ela está em tantas esferas, né, e até eu fiz uma live esses dias com o Ricardo Manzola, a gente discutiu sobre isso. Eu queria até te provocar também para você pensar, porque não está só na relação do trabalho, na parte produtiva, chão de fábrica. Está no nosso dia a dia, né? A ergonomia cognitiva está no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem rápido, que é a questão do ensino à distância agora com a pandemia nas escolas. A escola dos meus filhos, essa semana, mudou pela quinta vez o sistema organizacional e pedagógico. Então, você imagina como que é a demanda cognitiva dos pais, das crianças, E dos entre professores. dos professores, nem se fala, que a cobrança está imensa e as pessoas não têm ideia, acham que os professores não estão tendo aula, mas pelo contrário, estão tendo que se reinventar, né? Principalmente quem é do ensino fundamental, né? Que não tem uma habilidade muitas vezes tão grande com as câmeras ou com o ensino à distância, está sofrendo uma carga cognitiva imensa, né? Então, acho que aí é o bonito, porque ela extrapola a questão do chão de fábrica somente, né? Mas ele vai para vários ambientes que muitas pessoas nem imaginam que está presente e está, né? Sim, Que é o toda nosso dia a dia. atividade, aquilo que eu até coloquei, mas é importante reforçar, toda atividade tem uma demanda cognitiva. Ela pode ser baixa, pode ser Sim, média, né? Lógico que para ergonomias de alta demanda cognitiva, para a gente é muito significativo porque tem um impacto na saúde do trabalhador. Quanto maior a demanda cognitiva, maior o estresse, portanto, maior o impacto na saúde, na produtividade, na segurança desse trabalhador. Mas toda atividade tem uma demanda cognitiva. E a gente, pessoas que trabalham em escritório, pessoas que trabalham com sistemas complexos, pessoas que trabalham com automação, elas têm uma alta demanda cognitiva. E nesse momento, como você falou, Veronese, o professor, por exemplo, ou aquele pai que tem que ajudar o filho, ele está lidando com uma série de demandas que ele nem muitas vezes tem o preparo, que a gente chama de background, para poder lidar. Né? Então, imagina o professor que de uma hora para outra teve que reorganizar as aulas dele para ser dada, para ser ministrada através de uma plataforma que ele não conhecia. Mesmo a gente, Veronese, você talvez há mais tempo que eu já faz ensino à distância, mas eu tenho tentado me organizar, me adaptar para colocar as minhas aulas numa plataforma e estou penando. E estou aqui tentando entender, tentando me organizar. Canso, fico estressada, nervosa. Tem hora que eu falo, chega, não quero mais saber disso, não vou mais fazer nada à distância, só presencial. sim. Mas não tem, E você que tem um conhecimento do princípio da ergonomia, um conhecimento de todos os processos de demanda, agora realmente é um desafio muito grande para os professores, ainda mais os professores das redes de ensino básico, né, o fundamental, que sempre lecionou com com giz e quadro, não agora é? tendo que não só fazer as aulas em plataforma, mas a preparação, né? Que é completamente diferente. É completamente Completamente diferente. diferente. Então, A gente nunca ouviu falar tanto em Microsoft Teams, Webex, Zoom e sim, tantas outras. Eu tenho um sim, caso de uma pessoa que até entrou em contato comigo esses dias porque estava realmente muito estressada em função de ter que é uma plataforma diferente, porque a atividade é de jornalista, e ela teve que passar por um treinamento de 12 horas por dia, porque tinha que entrar no ar, era uma coisa meio a toque de caixa. Então, imagina, foram 12 horas de treinamento durante 4 dias. Isso porque não quis meia, entrar ao vivo. Agora, meia.
Você imagina a carga cognitiva que foi isso, o estresse mental. Então, é muito alto. As pessoas têm relatado. A gente teve no início uma primeira fase, Veronese, que foi uma fase que eu chamo aqui, entre aspas, de adaptação, uma fase adaptativa, onde as pessoas tiveram que se organizar em casa. Seja do ponto de vista físico, arrumar uma cadeira, uma mesa, um local de trabalho, que você imagina, até as questões ambientais de iluminação, eu estou aqui atrás com uma janela que tem o sol, e, então está totalmente, se a gente pensar do ponto de vista do ambiente de trabalho, da questão iluminotécnica, o meu posto de trabalho está bastante inadequado nesse momento, embora eu saiba. Mas outras questões que a gente teve que se adaptar, como, por exemplo, as questões tecnológicas. Agora, voltando um pouco para os conceitos da ergonomia cognitiva, para que as pessoas entendam o que são esses processos mentais que eu falei. Então, quando a gente fala em processos mentais na ergonomia cognitiva, a gente está pensando desde a percepção. Então, a gente entende que é todos os inputs, tudo que é percebido, tudo que é captado no ambiente de trabalho, na atividade, e, portanto, nós usamos os nossos sentidos para isso, a visão, olfato, tato, paladar, audição, para poder captar as informações do ambiente, ou seja, os inputs. Depois, as interpretações e até a codificação dessas informações, isso já é feito em nível cerebral. Então, como que a gente codifica, como que a gente interpreta as informações que a gente recebeu. Depois, os raciocínios lógicos, que existem as lógicas fortes, as lógicas mais fracas, portanto, as associações, as analogias, as induções, as conclusões, para que a gente possa ter os outputs, ou seja, as ações, ou até mesmo uma não ação. A conclusão é não fazer nada, que seja. Mas, enfim, a partir das conclusões e das deduções, que são lógicas fortes, a gente consegue ter as nossas ações. Embora nem sempre as ações venham por lógicas fortes. Muitas vezes elas podem vir pelo que a gente chama de lógicas fracas, que, na verdade, é no sistema de se, então. Se acontece isso, eu faço aquilo. É quase que um automatismo. Então, todas essas habilidades mentais que eu falei agora, esses processos mentais, eles são utilizados em maior ou em menor grau, ou uma habilidade é utilizada em detrimento da outra, dependendo da circunstância. Quando a gente está analisando uma atividade, a gente busca entender quais são as habilidades mentais que estão envolvidas, até para que a gente consiga não só entender, mas facilitar, seja através do que a gente chama de artefatos, mentefatos ou sociofatos, para que a gente consiga favorecer aquela atividade no sentido da pessoa ter uma melhor capacidade diagnóstica na sua atividade, uma facilitação das decisões que devem ser tomadas, assim como a própria operação e controle do sistema, para que ele continue em funcionalidade, ou seja, evitando disfunções do sistema. Além das disfunções do sistema, a ergonomia cognitiva, ela visa algo que é muito importante, que é a prevenção do erro, da falha humana e também dos acidentes. Então, e essa parte em particular, Veronese, é a parte que mais me encanta dentro da ergonomia cognitiva. Acho que eu até comentei isso com você, né? Aliás, no nosso curso lá, eu estou preparando um material bem interessante, usando exemplos de acidente aéreo, Chernobyl e outros grandes acidentes que houve e que impactaram e a gente conhece. Qual foi o raciocínio humano? Por que houve aquela falha? Aonde que estavam as falhas na atividade, no sentido... Porque a gente busca não falar em falha humana, mas dentro daquela atividade, qual foi o processo, quais foram as situações que induziram àquela falha? Ou, se não for por indução, porque existem várias questões relacionadas à falha humana, mas por que o raciocínio foi falho e a ação? O que motivou esse raciocínio falho? Isso é muito... É apaixonante. É apaixonante, é motivador. E aqui eu estou vendo só coraçãozinho subindo, as pessoas estão adorando. Então, está muito bacana. Realmente não tinha porquê. É uma excelente aula que todos estamos tendo, né? E eu realmente fico muito motivado com essa questão,
porque eu acho que a gente vê a questão do erro humano, né, entender qual é o motivo pelo qual aquilo ocorreu, né, para evitar que aquilo possa se repetir. E não só na questão que é a prioridade em todo o sistema da prevenção, mas também na questão da produtividade. Porque quando a gente também entende o erro humano, a gente pode melhorar a produtividade, você, obviamente, né, trabalhando com uma situação com menor possibilidade de erro. Está tendo algumas perguntas aqui, eu vou pedir para o pessoal, pode continuar fazendo, mas eu vou deixar mais para o final, até para a professora Cláudia ter a linha de raciocínio. Eu gosto dessa dinâmica, porque o ouvinte acaba tendo uma linha de interrelacionamento do assunto do começo ao fim. Aí, no final, a gente vai para as dúvidas, porque as dúvidas elas podem se divergir um pouquinho da temática. Mas, agora, dentro desse conhecimento, a partir do momento que a gente entendeu, né, os princípios da ergonomia, depois os princípios da ergonomia cognitiva, e agora, nesse momento que estamos vivendo, e como você muito bem disse, eu acredito que você também, não será só temporário, acho que a mudança vai realmente perfazer, principalmente a questão do home office. Muitas empresas que a produtividade ela pode até ser melhor, né? E a gente tem uma infinidade de diminuições de problemas, ou de riscos, ou de gastos, desde tempo, né, de deslocamento, principalmente em grandes capitais como você, São Paulo, né, Rio de Janeiro. Eu moro em Vitória hoje, não é tão grande o deslocamento, mas existe o gasto para esse deslocamento, o risco do deslocamento, enfim, dentro desse momento de home office, né, qual que seria, na sua visão, as grandes demandas cognitivas? Muito E legal. essa relação. Legal, muito legal, Veronese. Você sabe que antes de fazer essa live, eu fiz uma enquete com alguns amigos e em algumas redes sociais que eu também não conhecia as pessoas. E eu fiz duas perguntas. O que as pessoas entendiam como aspecto positivo do trabalho em home office e quais eram os aspectos negativos ou as dificuldades do trabalho em home office? Bom, com relação aos aspectos positivos, muito que você falou, de não ter que se deslocar, principalmente quem está em grandes centros como a gente perde muito tempo e muito estresse no trânsito para poder se deslocar todo dia. Uma outra questão que foi unânime, apareceu em todos os lugares, por família, poder estar perto, dentro de casa, com os filhos, a convivência nesse momento com a família e com os filhos. Outra questão positiva, a diminuição de gasto. O gasto com transporte, gasto com comendo melhor. Também não ter que se arrumar, não ter que perder tempo se arrumando, gastando dinheiro com esse tipo de coisa. Então, uma outra questão que também foi bastante colocada, e eu achei bem interessante, porque tem a ver com o trabalho remoto, é a objetividade nas reuniões. As pessoas têm relatado muito isso. As reuniões ficaram mais objetivas e mais pontuais. Por exemplo, a gente marcou aqui 2 horas da tarde a nossa live. 2 horas da tarde a gente estava aqui. As pessoas estão em home office, é mais fácil elas se conectarem. Até porque dentro da empresa, mesmo que a pessoa esteja dentro da empresa, para ela se deslocar até a sala de reunião, às vezes ela para, toma um café, vai ao banheiro. Já são 5, 10 minutos que ela se atrasou para entrar naquela reunião. E as pessoas ficam esperando as pessoas chegarem. Então, tem sempre 5, 10, 15 minutos de atraso. Já quando você está ali online, num trabalho remoto, é mais fácil de você se conectar. Ok, esses foram os aspectos positivos. Bom, com relação aos aspectos desafiantes, ou os aspectos negativos, ou aqueles que têm gerado mais estresse no trabalho em home office, alguns que apareceram como positivo apareceram também como negativo. Como, por exemplo, ficar em casa. O ficar em casa apareceu como positivo, mas ele também apareceu como negativo, uma vez que as pessoas que estão em home office, elas relatam um maior estresse. Olha que curioso, trabalho em casa, mas se sentem mais cansadas. E aí eu vou dividir esses aspectos em
duas partes. Aqueles que estão relacionados com o próprio trabalho em casa e aqueles que estão relacionados com o trabalho remoto em si. Bom, para quem trabalha em casa, como a gente, a maioria, uma boa parte que está nesse momento, o trabalho em casa ele tem uma característica diferente. Você está no seu ambiente de família. Então, por mais que você queira, muitas vezes, colocar aqui uma cortina, uma divisão, você continua tendo as demandas domésticas, porque elas estão acontecendo. Tá? Elas estão ali. Então, as pessoas, elas relatam isso como um fator grande de estresse, as demandas da casa, as interrupções. E isso acontece porque na ergonomia, à luz da ergonomia cognitiva ou da cognição humana, por que isso é tão estressante? Por dois motivos. Não vou falar dos aspectos emocionais, vou falar dos aspectos realmente cognitivos, porque ainda a gente poderia entrar numa outra seara que é a questão emocional. Mas se atendo às questões cognitivas, a gente tem que essas interrupções, elas tiram o foco. Muitas vezes, se você está no teu trabalho, no teu escritório, você está ali com aquele foco 100% na sua atividade, ainda que você sofra interrupções dentro do seu escritório, mas são interrupções relacionadas ao trabalho. É diferente quando a demanda ela é muito aleatória àquilo que você está fazendo naquele momento. Então, isso chama-se atenção compartilhada. Então, essa atenção compartilhada, ela faz com que esse foco ele fique dividido. E isso gera mais estresse, gera mais cansaço, é um esforço maior. Além disso, a gente tem uma outra questão que a gente chama de raciocínios, são multirraciocínios concomitantes, ou seja, eu estou aqui raciocinando, tentando fazer uma conversa com você, seja numa reunião virtual, ou seja, em alguma atividade que eu esteja envolvido, e ao mesmo tempo alguém está me perguntando alguma coisa que precisa do meu raciocínio e da minha resposta naquele momento. Então, além da atenção compartilhada, eu estou fazendo um raciocínio, ou melhor, dois raciocínios concomitantes. Então, isso gera um cansaço muito grande. Então, as pessoas relatam que têm tido um cansaço muito grande no trabalho em home office. E com relação ao trabalho em si, ou seja, com o trabalho remoto em si, muita gente relatou um excesso de trabalho. Mais trabalho do que antes. E aí, então, conversando com algumas pessoas também, eu comecei a perceber que talvez seja uma fase de adaptação, onde as empresas, as organizações, elas estão ansiosas para saber se de fato a equipe está trabalhando. Então, elas cobram mais, elas fazem mais reunião, elas mandam mais trabalho, elas precisam, o tempo, como que eu poderia dizer, escanear ou tentar rastrear se de fato aquela equipe está ali produzindo. Quem sabe, no futuro, a forma de medir produtividade seja diferente dessa, como está sendo feita no momento. Então, eu percebo que as pessoas têm trabalhado mais, têm tido maior demanda no seu trabalho para ter uma maior entrega. Outra questão que apareceu muito foi da reunião, as reuniões virtuais, o famoso call. Então, a pessoa tem uma reunião virtual atrás da outra, porque parece que todo mundo precisa se conectar o tempo inteiro. Então, isso também parece que aumentou e tem sido bastante desgastante. Sem contar as questões físicas, como a gente já falou. A cadeira, muitas vezes inadequada, uma mesa inadequada. E isso tem gerado também muita dor nas costas. As pessoas reclamam muito, têm recebido bastante mensagem. Cláudia, tem tido dor nas costas, dor de cabeça, dor na torácica, dor no ombro, dor no punho. E boa parte relacionada ao posto de trabalho e outras relacionadas à questão cognitiva. E também um outro aspecto que apareceu, Veronese, esse eu achei muito interessante, foi da linguagem nas reuniões virtuais. Algumas pessoas, e não foram poucas, relataram que elas tiveram que desenvolver quase que uma nova linguagem para poder se comunicar virtualmente. Quando a gente está na forma presencial, a gente tem uma comunicação facilitada por toda uma expressão facial, por toda uma expressão corporal. Nem todas as reuniões virtuais, elas acontecem por câmera. Muitas delas ocorrem apenas pela voz. Então, a pessoa que precisa apresentar um projeto, defender uma ideia,
ela, de forma virtual, ela acaba tendo que usar mais recursos da linguagem, mais recursos, mais expressões para poder, talvez, ser convincente ou se expressar de forma mais adequada. É quase que falar uma outra língua. Assim como perceber as outras pessoas da reunião. Quando a gente está numa reunião, a gente faz muita reunião em empresa. Eu faço muito isso. Eu estou na reunião, eu consigo ter uma boa percepção da linguagem corporal das outras pessoas que estão na reunião. E percebo se aquela ideia está sendo aceita, se não está, se eu preciso melhorar um pouquinho aqui, ajustar um pouquinho mais ali. Você consegue entender um pouco mais a intenção das pessoas. Agora, quando você está numa reunião virtual, e principalmente se você não tiver, como agora, a gente está aqui se vendo, né? Mas se você não puder ver a outra pessoa, é só uma chamada, o esforço é maior. O esforço de expressão, o esforço, lembra aquela questão da percepção, da ergonomia, da cognição humana? A gente busca todos os sentidos para poder perceber, para poder compreender uma situação. Quando você tem só a audição, ou só a fala para poder expressar o que você quer, você acaba tendo um trabalho maior com isso, porque você tem uma atenção maior e uma atenção maior. São duas coisas importantes. Bom, além dessa questão das reuniões, as pessoas também têm relatado que as cobranças ou as metas passaram a ser maiores. Talvez volta aquela questão do momento de adaptação. Né? Então, esses têm sido os principais, não sei se eu esqueci de algum agora, se por acaso alguém lembrar e quiser colocar aqui para a gente, vai ser ótimo. Mas esses foram os que mais apareceram nessa minha pesquisa, como eu falei, nessa pesquisa que eu acabei fazendo. E aí a gente existem várias questões da ergonomia cognitiva que estão relacionadas a elas. Então, quando a gente pensa, como eu acabei de falar, na reunião virtual, você só tem um canal de percepção, se não for a que você está usando uma câmera. Mas também quando você tem um trabalho que é muito exaustivo, que você está colocando muito foco naquilo, ou você tem uma pressão muito grande, você tem uma expectativa muito grande, isso aumenta a quantidade de habilidades de raciocínio que você tem que ter. E também a resposta. A tua resposta, ela passa a ser mais rápida, ou a necessidade dessa resposta, dessa decisão, ela passa a ser mais rápida. Então, essas habilidades, quando elas estão sobrecarregadas, estão sendo usadas de uma forma muito intensa, elas podem gerar essa sobrecarga cognitiva, como a gente tem comentado. Fantástico, Cláudia. Eu gostei muito dessa sua essa percepção que você colocou dos call, né, das reuniões, e foi realmente impressionante, porque eu comecei a viajar aqui dentro da neurofisiologia, de fato, né? Quando a gente usa todos os nossos sentidos, é muito mais fácil o entendimento, né, do nosso cérebro, até porque este é o nosso, o que a gente foi acostumado ao longo da vida, né? Ter os estímulos visuais, auditivos, o olfato, então tudo isso ajuda e auxilia muito numa compreensão e na construção de um raciocínio, de uma ideia. Agora, quando a gente realmente é bem diferente, aí eu comecei a fazer a comparação comigo mesmo, que todos nós estamos em vários momentos de reuniões, e de fato as reuniões, quando é feito somente por voz, a gente tem um trabalho mental maior, tanto para convencer quanto para entender. E até um colega e um colega colocou para mim e falou assim, com essa onda de lives, com essa onda de... Todo mundo só quer fazer agora videochamada. Mas aí já tem até uma explicação, né? É uma explicação quase que incondicional, né? De que é mais fácil. Não só a pessoalidade, né? Se torna muito mais pessoal, mas é mais fácil o entendimento, né? Eu achei bem interessante. Você consegue fazer mais analogias, além da percepção, para o teu raciocínio. E tem pessoas, né, Veronese, que elas percebem, compreendem de formas diferentes. Tem pessoas que são mais auditivas, mas tem pessoas que são mais visuais. Então, assim como tem pessoas que precisam tocar,
que são sinestésicas, elas precisam... Sim. Então, para essas pessoas que são sinestésicas, eu sou muito sinestésica, a distância, embora eu esteja te vendo, eu sou muito visual também, o fato de eu não poder estar ali, presenciar, aquilo já me deixa um pouco angustiada. Lógico, é uma adaptação, é um processo adaptativo. Provavelmente, o nosso cérebro ele é muito flexível, a gente se adapta, mas eu faço, sim, um esforço maior para eu poder compreender, para eu poder me expressar quando eu tô... sem contar que você se vê. Então, você também tem outras questões de julgamento. Quando você está numa videoconferência, como agora, a gente também se vê. A gente entra uma outra... Existem outras questões que entram, outras habilidades mentais, como imaginação, julgamento, que elas podem te sobrecarregar ou exigir mais. Sim. Um outro aspecto que eu esqueci de falar, Veronese, que também foi muito relatado como aspecto negativo, foi, além da demanda ter aumentado, as pessoas estão com muita dificuldade de iniciar e terminar o trabalho. Principalmente o horário de terminar. Isso tem sido muito relatado. Cláudia, tá muito difícil a gente delimitar um horário de trabalho. Tem e-mail que chega às 10 da noite, que chega a 11. Porque às vezes a pessoa, como disse até uma amiga minha que entrou agora aqui, a Kate, ela falou, Cláudia, às vezes a pessoa tá lá à noite, lembrou de alguma coisa, ela manda para você um WhatsApp para falar sobre aquilo. E as pessoas que recebem aquele WhatsApp, ela... por ser de trabalho, ela entende que ela tem que dar uma resposta naquele momento. Isso às vezes é 10, 11, é no horário da janta. Então, o trabalho mental, Veronese, além de a gente ter uma sobrecarga com essas questões todas, mas é um trabalho mental que tem sido mais contínuo, que tem sido prolongado por um tempo, tem sido usado por um tempo maior. Às vezes 10, 11, meia-noite, a pessoa responde, aí vê que você está online, ela já entra com uma outra pergunta, e quando você vê, você está trabalhando 10 horas da noite. Perfeito. E por mais que você não responde na hora, você fica com aquilo na cabeça, né? Aí, quer dizer, o trabalho cognitivo vai continuar, a tua cabeça está em dimensão. Inclusive, a escola dos meus filhos mandou um recado, né, na plataforma, orientando que existe horário para mandar mensagem para os professores, até por conta disso. Também pais mandando mensagem 10 horas da noite. E acaba... Você consegue imaginar? E o professor já está trabalhando até 10 horas, porque ele tem muitas vezes que fazer a aula para o dia seguinte. Aí chegam questões, chegam... Eu vejo aqui em casa. Aqui em casa é a mesma coisa. Tem hora que a gente tá aqui, a hora da janta. Tá todo mundo... Não, peraí que chegou um WhatsApp aqui do meu chefe, eu preciso responder. Ou toca o telefone. Não, pera um pouquinho, eu preciso parar, eu preciso falar, porque... eu entendo, Veronese, talvez aquilo que eu chamo de fase de adaptação, talvez a gente, se continuar, e eu imagino que continue, se a gente pensar no futuro da ergonomia, no futuro do trabalho remoto, eu acredito que a gente vai ter mais trabalho remoto, que as empresas vão perceber a economia e que muitas delas conseguiram trabalhar com produtividade igual e até muitas vezes maior, com as pessoas estando em home office. Não talvez o tempo inteiro em home office, não 100% em home office, mas parte da semana, talvez 2, 3, num trabalho rotativo, isso tem uma economia de espaço, tem economia de luz, tem economia de uma série de coisas que para a empresa é importante, é relevante, para o trabalhador passa a ser também melhor, por algumas questões, porém, todas essas que a gente falou até agora, elas vão ter que se adaptar, elas vão ter que ter a empresa, a organização, ela vai ter que ter uma discussão sobre esse assunto. Esses limites. O limite de WhatsApp, até quando você pode mandar o WhatsApp para o teu chefe, para o teu subordinado, para o teu par, qual que é o horário? O teu horário de trabalho até tanto, tá? É possível 1 hora, 2 a mais? Não sei. Eu estou aqui só tentando entender também junto com todo mundo. As demandas, os prazos e as metas, eles também vão precisar ser revisados e várias outras questões. Mas eu acredito que essa primeira fase está sendo muito estressante. A gente está aprendendo com ela, mas é esse aprendizado dessa quarentena
que vai fazer com que o futuro, que provavelmente... E aí vai em encontro, né, de vários assuntos que a gente tem visto, você tem abordado muito bem eles, com relação à indústria 4.0, aonde, de fato, o futuro, ele é virtual. Sim, sim, não tem muito como a gente fechar os olhos para isso, né, Cláudio? E assim, eu acredito que nessa fase de adaptação que você colocou, teve uma série de fatores conjuntos, né? Eu acho que primeiro a ansiedade de todos, né? A ansiedade da incerteza, né? Que ainda vivemos ela, né? Ou seja, a gente não tem certeza de quando vai acabar, não temos certeza de como vai voltar, não temos certeza de como será, não temos certeza se a economia vai aguentar, ou seja, é uma série de incertezas que fazem com que a ansiedade, naturalmente, se esteja presente. E aí, paralelo a isso, acho que é uma das justificativas com que as pessoas acabam trabalhando mais, né? Ela acaba tendo essa ansiedade muito grande e quer produzir de uma certa forma, desde a empresa demandando mais pela incerteza do futuro, né? Vamos produzir agora, garantir o futuro, pois a gente não sabe do dia da manhã. Vai ser. Isso, como também o próprio trabalhador, não? Eu tenho que fazer, até com essas ondas de desemprego aumentando, né? Uma coisa terrível. Então, assim, eu tenho que fazer, por mais que eu não estou aguentando, porque eu não quero perder meu emprego. Então, assim, é uma série de fatores. E aí acabam gerando todos esses processos. Mas, Cláudio, se deixar, a gente fica o dia aqui. Tá fantástico, mas tem muito comentário e muita pergunta. E como o nosso tempo ele vai passando, e o Instagram ele é bem radical, ele corta mesmo a gente, eu vou começar a fazer aqui alguns comentários, algumas perguntas, e depois para a gente fazer o encerramento. Aqui o Maicon está dizendo mesmo a relação do sofrimento dos professores. Aqui o Francisco perguntou se estará disponível essa aula. Francisco, a gente vai gravar essa aula e vai estar disponível no canal do YouTube, que ele quer reproduzir. Ele gostou tanto, né, no Hospital Universitário da Universidade de Maceió. A Gisele, que Francisco, um grande amigo. Doutor Francisco Costa, isso aí, cardiologista. Eu acho que é um profissional de uma excelência imensurável. Então, Cláudia, depois que tiver gravado, eu vou te mandar o link que você pode mandar também para todos os seus contatos, né? Porque vai ficar gravado e acho que é uma forma das pessoas reverem. A Gisele também, falando que ela é professora e ela percebe muito essas questões do estresse, principalmente para quem não tem muita habilidade, né? Que a gente comentou dessa nova interação. Aí aqui teve uma pergunta da Tainá. Diz assim, no home office, a gestão organizacional tempo-pausa em relação às multitarefas, a execução da qualidade da tarefa tem demandado muito da carga cognitiva e gerando erro no processo. Acho que foi mais um comentário do que... e é o que você, que você a comentou, né? Mandou uma aqui, olha, regras relacionadas à preservação da saúde mental no trabalho podem ser objeto da análise na ergonomia? Sim. É o nosso objeto de estudo, inclusive. E entendendo essas cargas, entendendo essas demandas, talvez a gente consiga contribuir com as empresas, com as organizações, no sentido delas se organizarem para gerar uma menor demanda. Porque a demanda cognitiva, ela sempre vai existir. A questão é adaptar para que ela seja possível, para que esse trabalhador seja produtivo e para que isso não gere uma sobrecarga e que essa sobrecarga vire uma doença. A gente sabe que nos últimos anos as doenças relacionadas ao sistema osteomuscular têm diminuído, no entanto, as que estão relacionadas à saúde mental, elas têm aumentado. E é um compromisso nosso dentro da ergonomia em geral, não como um todo, entender a atividade de trabalho para que essa atividade esteja adequada ao trabalhador, para que ela não gere uma sobrecarga em qualquer nível e que esse trabalhador adoeça. E se a gente está falando de saúde mental, e isso tem sido algo presente, algo
mais importante, não mais importante, mas muito importante, a gente tem todo um compromisso, Cláudia, dentro da ergonomia, de entender essas questões e criar sugestões, talvez virem regras, mas eu não gosto muito de falar da questão regra, mas virem sugestões, treinamentos, e aí entra o nosso amigo Vitor Figueiredo, que tem uma explicação muito bacana sobre a gestão do conhecimento, e isso é muito importante nas empresas, o treinamento, esse background para que o trabalhador consiga lidar com essas questões tecnológicas. Talvez se a gente tivesse tido mais tempo de ter tido treinamento para poder lidar hoje com essa situação, talvez a gente estivesse em outro patamar. Mas esse conhecimento de agora vai gerar certamente recursos para a gente ficar melhor no futuro. Com certeza. O Carlos ele entra como canal de ergonomia. Ele está perguntando aqui para você, Cláudia, se essa adaptação desse novo cenário acontecerá com o tempo, mas o que podemos fazer para que essa adaptação seja menos dolorosa? Você acabou de dizer que vai ser, mas o que pode ser feito para ser menos dolorosa? Ótimo, legal, porque essa pergunta vem ao encontro do que eu gostaria de falar. Quais são as sugestões para o momento? Quais são sugestões para esse momento que a gente está enfrentando? Então, naquela divisão que eu fiz das questões relacionadas ao trabalho em casa, tente buscar o melhor equipamento, a melhor cadeira que você tiver na sua casa, coloque a almofada, lance mão do conforto nesse momento. Se você não tiver uma cadeira adequada, que é uma cadeira ergonômica, que esse é o ideal, a internet tem várias opções, mas se você não tiver essa possibilidade, busque o conforto. A cadeira mais adequada, depois a gente pode deixar outras orientações, eu não gostaria de me ater agora nessas orientações físicas, mas eu posso deixar no teu Instagram ou no meu, e as pessoas podem ter algumas ideias com relação à postura. Com relação à atenção compartilhada, lembra que eu falei das demandas em casa, atenção compartilhada, ou aqueles raciocínios múltiplos concomitantes? A grande orientação é você estabelecer o foco. É muito importante ter uma lista de prioridade, nem que você faça isso para cada dia, gosto de fazer no dia anterior, a minha lista de prioridade do dia seguinte, e naquela prioridade, naquele momento em que eu tiver com foco naquela atividade, eu vou fazer acordos, nem que seja com a minha família, nem que seja comigo mesma, para eu conseguir colocar o meu foco naquela atividade. Então, valem acordos, valem divisão de tarefas, lista de prioridades, tudo que vocês puderem organizar para que você consiga não ter que dividir tanta a sua atenção, não compartilhar tanto a sua atenção. Isso vai ajudar. Com relação ao próprio trabalho remoto, pausa. Mesmo que você tenha uma série de atividades no dia, é muito importante a cada tempo, e isso não tem um tempo determinado, mas a cada momento que você quiser, ou coloque um alarmezinho a cada 50 minutos, aqui é só uma sugestão, não existe nenhum trabalho científico que diga que a cada 50 minutos em home office é o ideal, mas apenas para ter um parâmetro, levante, vai tomar um cafezinho, faça o que a gente chama de macropausa. Vai tomar um cafezinho, toma um copo de água, olha pela janela. Se você pudesse expor um pouquinho ao sol, nem que seja para dar uma respirada, faça isso e volte para o seu trabalho. Essas pausas, elas são muito importantes, até para que você tenha insights, para que você organize. Às vezes as pessoas estão emendando tanto uma reunião na outra e elas acabam não tendo... Ela acabou de fazer uma reunião virtual e já entra em outra videoconferência. Essa falta de tempo entre uma e outra, ela é muito desgastante e ela é uma sobrecarga muito grande para as nossas habilidades cognitivas. É interessante ter uma pausa entre uma e outra para que você até para que você consiga organizar as ideias relacionadas àquela anterior. Estou aqui de olho no relógio e a gente tem pouquíssimo tempo. Não, eu queria te propor o seguinte, Cláudia, para a gente não ter uma interrupção muito abrupta, a gente tem a possibilidade de encerrar essa live, começar uma nova. A gente vai ter mais uma hora, não significa que a gente ficará mais uma hora, mas só para que a gente só para que a gente possa terminar, porque tem várias perguntas aqui interessantes e a gente não ser pego por surpresa do Instagram nos cortar. Então, deixa eu fazer pessoal, deixa eu fazer o convite, então, a todos vocês. Eu vou encerrar, eu vou gravar essa live, vai ficar gravada. Então, quem
porventura perdeu o início, pode ficar tranquilo que nós vamos gravar. E logo em seguida nós vamos fazer a segunda, na sequência eu vou já entrar ao vivo e chamar a doutora Cláudia para que a gente venha responder algumas perguntas e finalize essa nossa live que está tão bom, que o pessoal não está deixando a gente terminar, Cláudia. Que legal, tá bom? Eu vou todo mundo finalizar. nesse barco. Com certeza, olha, eu vou finalizar aqui, tá? E vou mais uma vez pedir para que vocês possam entrar novamente, para que a gente possa, então, ter a opção de responder as perguntas de vocês. Teve vários comentários, eu consegui gravar aqui alguns, criei umas perguntas conjuntas, muitas delas são muito parecidas, e aí, então, na hora que voltar, eu já coloco aqui para vocês a relação dessas perguntas e coloco para a Cláudia para ela continuar essa aula que está sendo maravilhosa, tá bom? Bacana. Vou encerrar aqui e já entro novamente, tá bom, Cláudia? Bom, já estou aqui. Um abraço a todos. Daqui um minutinho, só um minuto. Um minuto. Abraço.